Pessoal, eu encontrei um vídeo aula sobre os casos de congruência, tá? E aí eu vou colocar lá no plural para vocês, que fala sobre essas partes aqui do livro, né? Que ele tá pedindo pra gente ir provando, fazendo desenhos e descobrindo cada caso de congruência, né? Que ele tá mostrando aqui nos itens. Daí, quem não tá conseguindo fazer essas páginas, a 356 e 357, daí pode deixar que a gente, quando voltar, a gente faz, tá? Porque essa atividade à distância, ela é meio complicada mesmo. Daí pode assistir o vídeo que fica mais fácil. Daí assiste o vídeo primeiro antes de assistir esse, tá? Antes de corrigir essa página. Então, vamos ajudar vocês aqui a fazer a número 5, que precisa medir os lados e os ângulos desses triângulos, tá? Vou ajudar vocês a usar a régua e o transferidor. Bom, a régua acho que é simples, né? Todo mundo sabe. A gente posiciona o zero no vértice que eu quero medir, né? Ali no A, no caso, até o C, quanto vai dar, né? Aí aqui deu 7, ó. Foi até o 7. Mesma coisa lá, posiciono o zero no vértice B, não o final da régua, né? O vértice no zero. E aí, meço quanto tem ali, vai ter 9,6, tá? Então, já medi todos. A gente mediu com a régua. Agora, usando o transferidor para medir os ângulos, eu posso usar esse transferidor inteiro ou pode ser aquele que é só a metade, tá? Os dois funcionam do mesmo jeito. A gente vai usar esse risquinho aqui que tem no meio do transferidor sempre para colocar no vértice do ângulo que eu quero medir. Então, por exemplo, se eu quero medir o ângulo A, eu vou colocar o vértice aqui, ó, esse pontinho do vértice, eu vou colocar bem naquele risquinho, tá? Coloquei no risquinho, e aí aqui, ó, vocês podem perceber que tem o zero, ó. Tanto desse lado quanto desse lado, porque se eu quisesse medir assim com a régua ao contrário, eu posso posicionar nesse aqui. Então, tanto faz se eu for usar os números da volta ou se eu vou usar os números de dentro, né? Os de fora ou os de dentro, tanto faz. Se eu for usar assim, vou colocar no vértice A. E aqui, ó, vocês vão ter que encontrar o zero. Tá vendo aqui que tem um zero? Esse zero aqui tem um risquinho. Esse risquinho tem que estar bem na linha do triângulo, ó. Percebam? Que antes não tava, ó. Tava fora. Tá pra cá, ó. Eu tenho que botar esse risco em cima do triângulo. Do lado do triângulo. Então, posicionado o vértice no lugar certo e esse risquinho do zero no lugar certo, agora, como eu escolhi esse de dentro, né? Porque onde tinha o zero era o de dentro, eu vou percorrer esses números de dentro e aonde terminou, eu vou verificar que ângulo é. Como é os de dentro, eu tenho que olhar para esses números. Como está entre 100 e 110, esse ângulo aqui tem que ser o 105, certo? Agora, para medir, por exemplo, o ângulo C. Mesma coisa, ó. Posso posicionar ali, ó, esse risquinho no vértice C. Aí, vou procurar o zero, ó, o zero tá aqui. Vou posicionar o zero em cima do triângulo. Então, tá tudo de acordo, ó. E aí, vou percorrer, como o zero tá do de fora, ó, tá nos números de fora, eu vou percorrer os números de fora. 30 graus, bem certinho em cima do 30. Certo? Então, aqui, anotem as medidas dos ângulos. E aí, depois ele tá perguntando, os dois triângulos são congruentes? Explique sua resposta. Se a gente analisar, ó, tenho dois lados iguais, tá? E tenho um ângulo só que é igual. Mas esse ângulo que é igual, que é esse daqui do C, que é 30 graus, e esse F aqui, que é 30 graus, tá? Esse ângulo aqui não tá entre os lados iguais. E um dos casos de congruência de triângulo que fala é o caso LAL, né? LAL. Só que tem que ser nessa ordem. O ângulo tem que estar entre os dois lados, e nesse caso aqui não tá. Então, eles não são congruentes, pois nem todas as suas medidas correspondem, tá? Assim que vocês vão escrever. Daí, o que você pode concluir sobre os dois triângulos que possuem dois pares de lados correspondentes com a mesma medida, que é o caso, né? 7 e o 5 são iguais, e um par de ângulo correspondente, que é o 30 graus, não compreendido entre esses lados, também com medidas iguais. Então, essa parte aqui, não compreendidos, é que não pode acontecer, porque para ser, no caso LAL, ele tem que estar entre esse ângulo, tá? E como não tá, eu não tenho nenhum caso que diga que esses dois ângulos são congruentes. Então, eu digo que eles não são necessariamente congruentes por essa condição que ele está me dando no item, tá? Representamos a situação descrita no item C por LLA. A situação LLA é caso de congruência de triângulos, ó, porque tá falando isso aqui, ó, LA, ângulo, né? Então, aqui, ó, LLA.
E esse caso LLA não existe, né? Esse aqui não existe, tá? Então, não, pois nessas condições os dois triângulos podem não ser congruentes. Então, aqui nesses exercícios, ele está mostrando que nem sempre, tá? Os triângulos vão ser congruentes por qualquer letra, né? Por qualquer caso. É só pelaqueles que foi apresentado para vocês, tanto nas páginas anteriores quanto no vídeo que eu vou mandar, certo? Mesma coisa aqui na 6, ó. Considere dois triângulos com um lado medindo 5, o ângulo oposto a esse lado medindo 60 e outro ângulo interno medindo 50. Vamos detalhar melhor esses dados nomeando os vértices dos dois triângulos. Então, ABC com o lado AB medindo 5, o ângulo C 60 e o ângulo A 50. O triângulo DEF com o lado DE 5 e o ângulo F 60 e o ângulo D 50. Qual é a medida do ângulo B e do ângulo E? Bom, o ângulo B é o que não tá aparecendo, mas como os dois, a gente já tem as medidas dos outros dois ângulos, eu consigo descobrir qual a medida do B, porque a soma tem que fechar 180, né? A do E é a mesma coisa. Então, aqui vocês conseguem descobrir. Qual é o lado do triângulo ABC que está entre os ângulos A e B? Daí aqui vocês vão ter que desenhar o triângulo, né? E descobrir quais são esses lados, tá? Daí aqui, mas essas aqui são bem fáceis de fazer. E aí depois ele vai perguntar sobre o caso, né, de congruência, qual vai ser o caso. E aí a gente vai ver que é o caso ALA, porque tem um ângulo, aí tem um lado entre esses ângulos e tem um outro ângulo, né? Então vai ser por esse. Daí na outra página, no número 7, vocês também vão fazer um resuminho aqui sobre os casos de congruência que tem no vídeo aula que eu vou mandar e tem aqui no livro também, né? Então vocês vão analisar, né, e vão colocar aqui a representação, podem anotar, né, os elementos, que nem tá dizendo aqui, ó. Faça o resumo que você encontrou nos itens anteriores. Ilustre cada um deles nos triângulos representados, lembrando que marcas iguais representam elementos com medidas iguais. Então, tem que cuidar aqui na hora de colocar as letras, né? Pra dizer pra gente saber qual que é qual, né? Por exemplo, esse aqui eu vou botar A e eu acho que esse aqui corresponde a esse aqui, então aqui que eu tenho que botar o D, né? Daí eu tenho que dizer que A corresponde a D. Então, tem que cuidar isso das letras. Daí aqui, ó, para cada par de triângulos congruentes, escreva o caso que garante a congruência. Então, aqui, ó, se vocês analisarem esse lado, 5,8, ele é correspondente a esse aqui de 5,8. Esse 6 é com esse e esse 125 é o ângulo. Então, quer dizer que é lado, ângulo, lado. Existe isso? L, A, L? Então, coloquem aqui o caso de congruência. L, A, L. Se não existe, daí, então, diz que eles não são congruentes. Daí, vai colocar os casos aqui, tá? Na letra E é a mesma coisa.